Olá, bem-vindos. E hoje nós vamos continuar a leitura dessa obra fantástica, As Nações Estelares, Famílias de Alma, As Crônicas da História da Via Láctea. A gente está no volume 1 e hoje a gente vai entrar na Nação Estelar do Leão Alado. A Nação Estelar do Leão Alado. Sua consciência é permeada pelos cósmicos sons celestes novamente, como se eles estivessem compondo essa história em melodias e começando a falar com vozes. Você sente que está sendo afetado profundamente por essa memória. E você pode ouvir outro caminho interno chamando você, e você é cativado por este convite. O espaço é preenchido por uma luz laranja ardente e é permeada por luzes douradas de infinito e majestoso poder da fonte divina da criação. Você pode sentir o profundo poder e magnitude que invade cada movimento da criação. E ao abrir sua alma nesse espanto, você se torna a testemunha de outro raio de luz, vir a vida, da semente central do universo. E o destino da próxima nação estelar é colocado em movimento. Você sintoniza a mágica do momento e você permite que seja revelado dentro de si primeiro. Outra criatura maravilhosa mítica aparece para você devagar. O majestoso e nobre corpo de um leão alado brilhante. Há um tipo de poder muito especial, disciplina e a pura consciência do governante que emana do seu ser, junto de uma infinita sabedoria respeitável, generosidade e justiça. Sua cabeça está coroada com uma juba dourada, e com liberdade de suas asas, o mundo inteiro parece conquistado. Agora encontre esta magnificência, e ao mergulhar em sua pura visão, o divino som da sabedoria atinge seu coração. Você permite que ele o leve e o inicie nos ciclos de desenvolvimento dos segredos de sua existência. Como um raio de seu nobre coração entre em seu coração. E você se dá conta mais e mais de sua grandeza, pela qual o Criador ele mesmo dotou os descendentes desta nação. Você reverencia sua cabeça, ele também, e se apresenta. Ele é Leon Taipi, o leão alado desta nação. Ele pega você nas costas dele e você começa a sentir que seu corpo está gentilmente se dissolvendo pelo dedo. Você percebe mais e mais dentro dele. Você começa vendo pelos seus olhos, sentindo e sabendo tudo o que ele permite que você aprenda pelos tronos de luz de sua nação. Você é cativado pela jornada. Leon Taipi abre suas asas e deixa os limites do reino celestial da fonte divina para seguir seu destino. Sua missão e ranking através dos mundos coloridos das estrelas e planetas. Esta bela criatura voa para o mundo que você precisa ver e entender agora neste momento. Ao longo do caminho de desenvolvimento espiral de existência, consiste de 7 portais, ao lugar que mais pode ensinar e enviar a você mais mensagens, o lugar ao qual você está mais conectado. Então, o nome celestial dessa nação é Leon Taipi, que pode ser expresso em nossa língua como o coração do poder. Para entender a real essência desta nação, nós devemos sentir o momento quando o mais elevado poder foi liberado. A fonte divina da criação sonhou uma gota estelar dourada, brilhando como um diamante genuíno, do qual tal nação emergiu, e que foi enviada em sua jornada para manter o mais elevado e puro poder, permeado pelo poder do Espírito e para governar os tronos dos mundos em seu nome. Então, esta é a nação estelar que o poder divino deseja confiar o governo dos mundos estelares, sistemas solares, planetas e comunidades de almas, grupos grandes e pequenos, para ser seu líder, seu santificado e iniciado rei ou rainha, e ao mesmo tempo o Deus e a deusa esperam e pedem a esta nação para ficar em contínuo e sem cessar conexão com a vontade divina, com a fonte, e governe as comunidades em nome de Deus e da deusa, que seja um espaço estelar
planeta ou até mesmo uma comunidade humana na Terra, esta nação estelar deverá sempre conectar a mais elevada vontade e destino. Então, originalmente, a vontade divina envia Leon Taipi e todos os seus líderes para conectar grupos de seres caídos em baixos níveis de consciência com a elevada presença espiritual em todos os tempos e espaços, levantando, mantendo e florescendo seu destino na luz, orientando-os através do destino de acordo com a vontade do plano divino celestial. Então, este é o código de missão que consagra a existência da nação estelar do Leão Alado. Interessantemente, diferente do caminho interestelar da nação do unicórnio, onde nós começamos da mais elevada qualidade da luz e depois viajamos elevados e baixos planos de iniciação de existência através de diferentes laços dimensionais, um caminho de destino diferente foi desenhado aqui. Foi revelado para nós que a partícula de vida que sai da unidade da fonte deseja definir e expressar sua própria individualidade e que, de acordo com a ressonância de seu ser, decide qual o nível de manifestação da alma, que significa o nível monádico. Desejaria se conectar à nação estelar de Leon Taipi. A partícula irá viajar através de um portal e experimentar uma grande queda da nona dimensão em direção ao abismo vertiginoso dos mundos mais baixos. Então, a consciência irá aparecer no mundo de quarta dimensão, de onde seu caminho o levará de volta para cima através de sagrados graus de iniciação. Então, esta é a rota linear de ascendência que difere dos caminhos das nações anteriores. Então, após o redemoinho de queda e esquecimento, o primeiro portal que lhe dá lar aos seres que abraçam o leão alado em sua alma é a parte de uma constelação bem conhecida que retrata a original e eterna lembrança dessa nação entre as estrelas do céu. Esta imagem celestial é o leão, é a constelação de Leão no signo de Leão, que se estende por um longo arco elíptico na parte norte do hemisfério norte, próximo ao Equador celestial. O ponto inicial de iniciação desta nação é a estrela de Denebola, que adorna o rabo do leão. Denebola. Ela está localizada em 21 graus e 54 minutos do signo de Virgem. E o orbe, você pode ver, são 4 graus. Então, você pode ver aí no seu mapa. Se você está caindo de paraquedas nessa aula, nessa leitura, nesse livro, você tem que começar do primeiro vídeo, da primeira aula, seguir em sequência, obviamente. Na terceira aula, a gente fala, eu mostro como você vai usar o seu mapa, poder indicar as estrelas nele e fazer esse comparativo aí, tá bom? Então, vamos continuar a leitura. As crônicas celestes revelaram uma correspondência no qual um ser estelar se dá conta que sua alma ressoa e se conecta a essa nação estelar e é atraído pelo seu destino. Então, se a divina permissão é dada, ele é repentinamente capturado por um portal intergaláctico e sua consciência aparece na estrela de Denebola. A razão desse primeiro passo pode ser o primeiro encontro com ambições de reinar muito instintivas, as habilidades de liderança e a natureza de governar. Quando a alma começa a suspeitar dentro de si que seria capaz de liderar, que seria capaz de governar as vidas de mundos diferentes e comunidades, mantendo-as unidas. Ao olharmos pela projeção deste raio estelar em analogia à vida humana, nós podemos dizer que há pessoas que você pode até dizer que já na maternidade, que elas estão instintivamente um passo à frente daquela comunidade e que se tornam o porta-voz e os governantes dessas comunidades. Para outros, esta ambição instintiva e habilidade surgem como líder de opinião,
e personalidades regentes de uma escola comunitária. Interessantemente, muitas vezes os outros membros do grupo também podem sentir um poder dentro dessas pessoas e eles começam a seguir as suas ordens, seus pensamentos e a vontade dominante. A não ser que haja outras crianças de caráter similar e ambição, claro, competindo por liderança. Essas situações não têm peso ainda, mas as relações de poder são rapidamente desenhadas em volta dessas pessoas. E as comunidades ao redor deles são facilmente rearranjadas em um tipo de hierarquia. Então, podemos dizer que o raio estelar de Benévola expressa a qualidade de alguém que está apenas começando a reconhecer a vontade, a habilidade e a ambição para liderar, que ele pode apenas manifestar em níveis ainda muito instintivos. Não é ainda uma habilidade conhecida, não é um governo baseado em consciência aplicada, sabedoria e maturidade, sim apenas uma demonstração de força e uma vontade interna crescente na pessoa. Este padrão de comportamento instintivo pode ser bom, mas é claro, este tipo de governo é acompanhado de muitos erros e fracassos. Por outro lado, não é certo que um ambiente de tal pessoa irá reconhecer as possibilidades que residem nele. E isso pode gerar muitos tipos diferentes de frustração. Então, isso é apenas no nível onde a alma sente isso, que é muito mais um poder interno de motivação que ele deve pisar no mundo e tomar o controle. Ainda não é certo que o ambiente o aceitará como líder. Isso pode criar muitos tipos diferentes de lutas internas e conflitos internos. Este caminho estelar será uma jornada misteriosa, um ponto celeste, as 7 estações que são como 7 escolas de iniciação desta nação. Então, quando uma partícula individualizada do Espírito Universal aparece na estrela de Denébula, então ele de repente tem um sentimento que, como ele viu em um sonho peculiar, que sua alma foi atingida por um chamado místico e que foi puxado, foi atraído pelo sinal da comunidade, além dos véus distantes, mundos misteriosos, pedindo para que ele se tornasse um líder, para ajudar em situações críticas. Então, como um impulso recorrente, ele tende a ouvir uma voz distante, desesperada de novo: nos ajude, nos tire dessa miséria. E enquanto isso, uma situação de guerra ou um sofrimento e a fome de pessoas oprimidas podem aparecer para essa pessoa. Ou outro estado que desperta o sentimento dentro dele que o mundo precisa dele para que ele lidere, será a crise. Então, despertando após esse sonho, ele começa a seguir seu impulso e chega a essa estrela, onde encontra exatamente a mesma situação que suas visões internas retrataram. As imagens do sonho se tornam a realidade um por um, e em cada movimento a alma encontra a comunidade em dificuldade que apareceu no sonho. E realmente ele é recepcionado com, como o tão esperado Salvador, que é imediatamente escolhido como chefe da comunidade e eles começam a seguir todas as palavras e ordens dessa pessoa, conferindo a ela todas as esperanças e confiança. Ao mesmo tempo, foi incrível entender que, de fato, o espaço estelar é a cena do mistério da peça, permeado pela perfeita ilusão da realidade, como o que está, como que esta alma vê e experimenta, como o primeiro passo de sua iniciação. Tudo acontece apenas no palco interno de seu sonho original. A comunidade inteira na estrela de Benévola estará preenchendo este sonho, porque há um grupo de almas que, como um movimento importante de iniciação, se compromete a ser aqueles que irão adornar e arranjar a cena, criar o palco da vida para a alma do leão alado que chegou na fase de realização e de abertura de suas asas em direção ao céu pela primeira vez. De fato, este capítulo da peça do mistério, que é a alma que está sendo iniciada em experiências completamente realísticas, está prestes a assumir a liderança de uma comunidade ameaçada,
tentando tirá-los da miséria e opressão, guerra, devastação e necessidade, ou caos de alguma situação particular. A alma pode atuar sobre seus impulsos instintivos e ter completa liberdade na forma de realizar isso, e essa comunidade irá segui-lo em tudo. Por essa mesma razão, a alma pode experimentar coisas maravilhosas na estrela de Denebola, como se pudesse ocorrer que ela dissolve o problema instintivamente muito bem. É também possível, entretanto, que ela interfere na vida da comunidade muito mal, através de ideias erradas e caminhos difíceis, através de auto-interesse, passos autocentrados, porque ela ainda não alcançou as iniciações elevadas. É importante também ver que na quarta dimensão do espaço estelar de Denebola, a conexão com a vontade divina é fraca. Então, a alma não pode ver a orientação elevada. Ela apenas tenta seguir suas próprias intuições e padrões de pensamento, e pode apenas construir sua própria habilidade de resolver problemas. E a comunidade será um espelho extremamente sensível de suas decisões, seus passos construtivos ou destrutivos. Se a alma falhar, ela pode experimentar a revolta da comunidade contra sua vontade. Eles se revoltam mais e mais. Eles não o reconhecem como governante oficial de fato. Eles questionam suas decisões e depois disso a alma deve viajar através de um julgamento muito severo, que é sobre a forma com que lida com isso, para descobrir que a alma é capaz de admitir seus erros e ver que a comunidade é forçada a uma maior degradação devido às suas decisões. E se a alma se der conta disso e ela quiser encarar isso, então ela será capaz de trabalhar em outras alternativas. Então, este é um sério julgamento de humildade de fato. A outra questão é como se esta alma, na qual o poder de ambição está presente, lida com a situação quando é contrariada, questionada e depreciada. Seja um batalhador, ditador, ser emergente dentro de si, que significa que ele exige a honra da coroa e a obediência de sua autoridade, apesar de que a coroa não está em sua cabeça e não foi intitulado a usar nenhum poder celestial. E ainda assim, ao estender sua ditadura através de seu julgamento arbitrário, a alma já demanda o respeito reverenciado ao símbolo de poder da coroa e do trono. Por isso, seu ser pode estar distorcido e a alma pode tornar-se uma força central destrutiva, como um péssimo líder e falso ditador. Entretanto, os celestiais também nos revelaram o segredo que a alma renasce de novo e de novo, para ir à escola de Nébula, que ela deve repetir esse primeiro passo de iniciação até que seja capaz de viver essa qualidade em uma oitava maior, que é quando a alma é capaz de suportar, ser oposta e não ser apreciada ou respeitada por todos em sua comunidade. Quando a alma pode aceitar que ela não é infalível, que pode errar como qualquer um, quando ela pode analisar a si mesma com real humildade para exigir sincera honestidade, precisão e o máximo de seu trabalho, e quando é verdadeiramente capaz de governar prestando atenção ao benefício coletivo. Ela nasce de novo e de novo até que entenda que a chave real é reconhecer que o poder não é o autopropósito. O que a gente vê hoje no mundo, em gente, na política? Então, o poder santificado nunca pode ser egoísta, não para si mesmo, nem pode ser pela glória própria. E ela começa a sentir que de fato serve a sua comunidade, até mesmo quando se torna um líder. Então, tem todo um caminho que os líderes devem passar até serem um verdadeiro líder, né? Este é um mistério muito importante, até que a jovem criança de Leon Taipi entenda isso. Ela não pode deixar o espaço estelar de Denebola. Ela deve entender o que são as mais puras qualidades de poder e governança, através de suas experiências internas, e como ela deve se manter firme com força, fé e sabedoria. Outro ensinamento interessante é que desde que este ser anseia reconhecer a si mesmo, nessa nação estelar em particular, de acordo com a ressonância de sua alma, pode ter havido um sentimento de onipotência de forma instintiva. Então, ela pode ter começado sua jornada
com orientação de uma presunção de onisciência e onipotência. Ela tem que repetir a primeira lição muitas vezes, até que finalmente esqueça que ela sabe de tudo e que aceite e de fato possa pronunciar e admitir em frente à comunidade no qual esteja que eu não sou infalível. Eu posso cometer erros e eu estou tentando fazer bem e de forma que isso sirva ao bem de todos. Isso é o que a alma necessariamente precisa para aprender na escola de Benévola, antes que essa escola de iniciação o deixe ir em frente. Por outro lado, nós devemos também saber que depois a gente me pergunta. Por outro lado, nós devemos também saber que o raio estelar carrega os problemas de sentimento de culpa relacionado ao poder. Isso significa que, após uma série de fracassos e erros experimentados aqui, há um ponto onde a alma reconhece o fardo egoísta e erros cometidos em sua vida e os sérios efeitos criados. Neste momento, um profundo sentimento de culpa e vergonha pode crescer dentro de sua alma, e será necessário para ela superar. Pois sem este fardo, ela não será capaz de reconhecer sua missão real de ser um líder mais tarde. Este sentimento de culpa e desgraça deve ser trocado pelo espelho de uma simples e verdadeira humildade. Quando o futuro governante adquire um profundo e honesto infinito diálogo interno com a sua consciência, no qual ela primeiro admite a si mesma que errou, e então o próximo passo é admitir fora para as pessoas sem prender-se a um ideal como um tipo de fetiche ou perfeição exaltada. De fato, é um sinal de grande maturidade. Se a pessoa ser capaz de aceitar criticismo construtivo e se ela pode se manter firme, mesmo ao espelho de opiniões externas e retornos, o qual o faz governar de forma ainda mais completa. Então, essas são as lições de real importância moral de Deneuve. Da mensagem das crônicas celestiais, nós aprendemos a alma, que se a alma tem sucesso ao atravessar esse portal, ela pode chegar ao próximo estágio da experiência da iniciação. Este espelho será feito na estrela de Zosma, que também é uma estrela delta da constelação de Leão, brilhando na coluna vertebral do Leão Celeste. Ela está presente em 11 graus e 36 minutos de Virgem, ou seja, está no signo de Virgem, tem órbita de 4 graus, então você pode ver se você tem alguma conjunção, alguma coisa no seu mapa nessa região, tá? Para fazer a sua analogia aí. Então, vamos continuar. Aqui é onde gostaríamos de mencionar a mitologia grega. Este leão foi colocado no céu porque um dos trabalhos de Hércules foi ter derrotado o leão, conhecido por ser invencível. Em alguns lugares é dito que ele eventualmente derrotou a besta, quebrando sua espinha, enquanto outras fontes dizem que ele foi estrangulado, quebrando seu pescoço. De acordo com a história mitológica, este leão era a besta sagrada da deusa Hera, que Hércules destrói em nome de Zeus. Por esta razão, Zosma é um espaço estelar de quinta dimensão que lembra a ferida do leão. Lembra seu ponto indefeso, aonde sua coluna pode ser ferida e aonde seu poder pode ser quebrado também. Esta estação de iniciação é realizada na forma que a pessoa é arrebatada com outra realidade sonho espiritual, através do arco de luz de uma maravilhosa ponte celeste que se estende até ela e no qual ela se dissolve em outro espaço estelar. Neste palco chamado vida, primeiro ela é recebida por verdadeiras, belas e elevadas experiências, como se aquela comunidade tivesse apenas esperado por ela exatamente, para assumir a responsabilidade em liderá-los. Ela é aceita como seu rei ou rainha, com ambos respeito e amor, com natural autoevidência, e a estrela de sua vida parece acender em apenas alguns momentos do tempo.
Todos os tesouros são atirados aos seus pés. Todos os seus sonhos e ambições atingem seu máximo e o senso de preenchimento com extrema rapidez. Nós até poderíamos dizer que tudo isso acontece de forma suspeita, rápida e facilmente, que quase sugere a presença de uma aparente sombra invisível. Como se o suspiro silencioso de um colapso estivesse se esgueirando e rastejando à beira de um futuro próximo. E realmente, desculpa, e realmente, de repente, e de uma forma inesperadamente milagrosa, um caminho de ascendência se formasse. O dramático momento de queda chega. Isso muitas vezes acontece na forma que a estrela gêmea emerge. E essa parte é bem interessante. Para quem tem a estrela Zosma. Uma similar qualidade de brilho imperial aparece, dizendo no bairro da cidade ou cidade vizinha, e tendo poderes e ambições e habilidades similares. Ela completa a mesma jornada, quase que completamente paralela ao seu caminho. Por um momento, eles evoluem e se levantam ao seu estado de imperador, isolados um do outro. Até que o momento, quando parece como se o véu tivesse sido tirado, de repente, e os dois poderes se tornam opostos. Um conflito de poder é criado, que pode ter diferentes faces, manifestado por tudo, desde hostilidades escondidas à oposição intelectual de forças ao estado mais batalhador, a uma guerra mais séria. Os dois governantes devem ter que combinar seus poderes, suas habilidades, suas coragens, suas habilidades de estratégia, comunicação expressas ao povo, para ver a que extensão cada um é capaz de mobilizar e reunir pessoas aos seus lados e depois ao ponto que eles devem ficar frente a frente. E isso é bem evidente numa corrida presidencial, numa corrida de prefeitura e de governo, como a gente teve esse ano, né? Então, é aí. O oposto nasce. E aí as lideranças, elas lutam pelo poder, né? Podemos suspeitar que o governante que tem Zosma posicionado em seu Sol ou Marte na hora da guerra será aquele que perderá a batalha. E isso é muito legal, gente. Porque é ele que precisa experimentar o passo da iniciação, no qual o poder será tirado dele de um momento a outro. É ele que deve viajar através do julgamento de poder, perdão, é ele que deve viajar através do julgamento de ser o perdedor. Este é o próximo passo do julgamento da humildade. Ele deve cair, ele deve perder tudo para que possa ser purificar as qualidades de ser escolhido para o poder e precisa queimar através do doloroso processo também. A estrela governante cai e perde tudo. E enquanto isso, ele precisa sacrificar seu ego, que ele tem formado, sua personalidade, construindo e estabelecendo seu ego em Benévola. Agora é forçado a perder tudo em Zosma, renunciando às honras de todas as glórias e conquistas para encontrar algo mais profundo, a qualidade que é muito mais genuína. Se o raio de Zosma está projetado no mapa natal, na forma em que está em conjunção com seu IEC, as seções ao sul, especialmente na área do terceiro quadrante, se esticando do IC ao descendente ou nó do sul, então a pessoa pode sentir que já está além dessa difícil experiência, que já se tornaram parte de suas experiências e iniciações em vidas passadas. Ainda como um eterno momento, um sinal relembra, ajuda a pessoa a manter sua humildade e equilíbrio em governar. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, se este raio estelar aparece em seu ascendente, então aí você vê aí no seu mapa, na casa 10, no MC, no Sol, Júpiter,
Plutão ou nó do norte, então ele é aguardado por estes testes realmente severos e após experimentar algumas avarias, ele deverá ter que lidar com seu próprio sofrimento, pois ele temerá constantemente uma sombra acima de sua vida, que sempre rouba seu sucesso e prazer. O típico lema desta atitude é celebrar hoje, jejuar amanhã. Um senso de infortúnio sempre permanece, mordendo os passos de seu prazer, que ele quase não se permite relaxar, a acreditar que aqueles momentos de bem-estar, sucesso e alegria que ele é capaz de entender, pode de fato permanecer. O propósito dos testes não é de forma alguma fazer sua vida miserável ou infeliz, mas fazê-lo aprender a real humildade e fazê-lo ser capaz de manter-se parado na luz, no brilho e na glória, apenas em uma vestimenta não marcada, e não um rei de mendigos. Então, quando ele ascender, ele nunca deve considerar-se um ser acima dos outros. Olha como isso é importante. Ele não deve sentir-se superior ou escolhido, nem desejar o sucesso às custas dos outros. Por conhecer exatamente a transitoriedade do brilho e tendo experimentado como é estar do outro lado, ele, ele por um lado pode aprender a verdadeira apreciação, ou a posição privilegiada, e o respeito e a honra àqueles que estão nos baixos pilares da hierarquia. De um lado, aprende a apreciar e a honrar as pequenas coisas da vida e o valor da vida pelo direito da existência, acima da, da aparente realidade. E quando essa experiência se torna real para ele, ele não precisa mais repetir esse teste. É claro, e logo as avarias cessam e se torna real para ele. Não, desculpa, gente. E as avarias cessam. E os momentos de alegria e sucesso se tornam mais e mais permanentes, construindo blocos de sua vida. É realmente importante e claro que ele possa atingir esses reconhecimentos por si mesmo, viajando através de um sério desenvolvimento de personalidade, e que ele não pode mais acusar aquele mau e explosivo governante vizinho que o precipitou de seu trono e que roubou seu poder e dignidade. E o que que a gente vê aí? O que que a gente vê no na nossa realidade? Os políticos gritando, brigando com o outro e culpando o outro. E é a mesma coisa que está aqui na estrela, nessa estrela. Ele não, ele não deve mais projetar sua crise e deteriorização e queda nos outros, mas ele deve firmar-se e considerar isso como uma grande lição de iniciação. O propósito, o qual é maturar um tesouro mais genuíno em sua alma. Zosma fornecerá mais tarde um tipo de sobriedade, um tipo de conhecimento no qual não importa de que posição a pessoa é elevada, ele sabe que pode ser transitório e que pode ser perdido a qualquer momento, se ele não ouvir com o seu coração puro. Uma alma realmente madura não tem mais medo de olhar no olho da estrela de Zosma, mas pode ser grato por todas as verdadeiras qualidades e experiências que desenvolveu dentro de si através de suas quedas. Zosma zelará por sua pureza e guardará seu coração para que ele não seja tentado por desejos falsos de poder. Até mesmo Zosma nos protege de uma forma que às vezes dói. Olha só. Qualquer alma que pode, qualquer alma que o poder celestial chamou à posição de governante, olha isso, líder ou líder espiritual, precisa se preparar para o surgimento de um poder rival central. Além do mais, pode também ocorrer que sua alma produza a rival contraparte, tomando o outro em sua corte real e passando certas chaves ao rival, pelo qual ele desenvolverá rapidamente e com segredos, poderes de ambição, logo criará laços e alianças que se virarão contra o rei original, chefe ou professor para criar sua própria corte.
e logo começará o ataque. Intrigas, degradação e desgraça. O rei original, ou ele pode declarar guerra contra a dada alma. Este tipo de destronamento, demolição e humilhação pode ser experimentado de diferentes formas. Existem aqueles que tentam escapar de uma vergonha insuportável, até mesmo cometendo suicídio, porque eles não são capazes de encarar um novo estado de vida. E eles simplesmente não conseguem se ver sem o trono ou a posição. É totalmente uma identificação com uma coisa que, na verdade, você não é aquilo, né? Outros entram em vingativas guerras e contra-ataques, seguindo as ondas de vingança da raiva, e eles demandam a devastadora a noção de um olho por um olho, um dente por um dente, de uma forma contraditória. Em Zosma, entretanto, o perdedor pode ser um ganhador também neste caminho. Deixe-o sozinho se ele começar na direção contrária, significando que ele tira a força de todas as guerras, buscando quietude interna da alma, suportando o fato da demolição, da derrota e passando o bastão. Este é o único caminho para vencer e brilhar. Isto está certamente incluído no treinamento régio da nação estelar do Leão Alado, como um passo inevitável. E apesar de ser verdadeiramente horrível de assistir, e especialmente de experimentar a queda, a humilhação, como o ornamento real da coroa, que se torna poeira, e toda a glória e até mesmo a dignidade é desperdiçada por um momento incompreensível do tempo. Ainda assim, nós esperamos ter mostrado este ponto que significa a condição para se tornar um governante real. Por isso, todos serão capazes de lidar com Por isso, todos serão capazes de lidar com este raio estelar em seu mapa, entendendo que sua projeção parece a parte da personalidade marcada por uma qualidade planetária ou casa de segmento de vida no qual este teste de humilhação mais aparece. Esta é a experiência de indefesa, o teste de suportar a perda quando o glorioso governante torna-se um pobre pedinte e tem que permanecer assim. E uma vez que ele é capaz de fazer isso firmemente, então, com a mesma rapidez, em um momento inesperado, a vida o pega de volta. E talvez não na mesma vida, mas a estrela de seu poder irá levantar ainda mais alto que antes. Quando o ser que é a alma se tornou o leão alado, passa por este teste, então ele é chamado e arrebatado pela constelação de Órion. Foi revelado nas crônicas galácticas que o fio das estrelas alinhadas caracteristicamente no cinto da constelação de Órion de fato esconde grandes escolas aonde os governantes de Leontaipi recebem os próximos passos de aprendizado. Estes são refletidos nas estrelas de Mintaka, Aunilan e Aunitak. Mintaka está presente em 22 graus e 38 minutos de Gêmeos, Aunilan em 23 graus e 54 minutos de Gêmeos e Aunitak em 24 graus e 58 minutos de Gêmeos. Então, você pode aí ver no seu mapa e anotar a localização dessas estrelas aí no signo de Gêmeos. Estes três espaços estelares formam tal estação aonde o ser governante, que uma vez teve poderes instintivos e ambições, e estabeleceu um brilhante reino, após o qual ele foi testado e caiu e perdeu tudo, tendo desenvolvido sua humildade, é chamado a ir à escola novamente. Na sexta dimensão das estrelas de Mintaka, Aunitaki e Aunilan. Ele aprende os parágrafos e princípios do governo e as regras locais e celestiais e a forma que elas se realizam. Usando alguns termos terrestres profundos, nós podemos dizer que ele aprende
politologia, economia, sociologia, ética e retórica. Ao mesmo tempo, esta é uma escola sagrada, é claro, onde a alma aprende a forma real de se tornar um governante, os atributos espirituais relacionados e entende como considerar e respeitar a comunidade inteira que está destinada, como tratá-los bem e como uni-los e elevá-los, como lidar com o desenvolvimento da vida na direção correta. Por outro lado, ele se prepara em como orientar as pessoas em diferentes crises, como encontrar as opções mais adequadas e ferramentas para isso. A sabedoria real do governante, a preparação, a habilidade de reagir de forma adequada em todos os casos e o desenvolvimento da habilidade de gerenciar crises deste processo de aprendizado, e elas não soam mais como meras qualidades instintivas, mas a evolução consciente de propriedades internas, apoiadas por experiências sérias e conhecimento real, e a familiaridade com as regras divinas que controlam a galáxia. Se alguém, além de Zosma, inclui as estrelas do cinto de Órion também em seu mapa, ele pode sentir segurança, porque ele já passou para o próximo passo em sua iniciação e ele se tornou confiável, até mesmo em tempos de testes e possível rivalidade. Nas escolas de mistério dessas três estrelas existem diferentes caminhos de treinamento espiritual e preparação de acordo para o tipo de missão que aguarda o leão alado governante em sua encarnação seguinte. A escola de Mintaka inicia o estudante no papel de profeta, professor espiritual e líder espiritual, que ao encontrar a vontade divina e regras, irá orientar a comunidade por princípios espirituais que pode fazê-lo ou se tornar o fundador de uma religião, um mestre ou mestre religioso espiritual. Ele irá possuir as habilidades de um professor puro que ensina os princípios de bom e ruim, a atitude moral apropriada, os padrões morais e o conhecimento e a dignidade interna que pode orientar as pessoas em suas vidas pelo exemplo de sua própria vida. Na estrela de Alnitak, aqueles governantes são treinados que mais tarde se tornarão gloriosos reis deuses, que brilham como grandes libertadores de seu povo, porque ele lidera eles de um período histórico de declínio, pobreza e guerra, estabelecendo e estabilizando um nível de ordem. Esta é a estação de iniciação clássica que se refere ao glorioso e bom rei e líder. E, finalmente, a pequena diferença é percebida na estrela de Alnilam, que, na verdade, treina os governantes que devem unir essas duas qualidades em si mesmos. Então, eles manifestam o arquétipo do rei sacerdote, um elevado faraó sacerdote. Esta estrela é o raio que ensina que tais reis que devem reinar de uma forma que, enquanto isso, sua presença e exemplo de vida moral traz uma era de ordem e florescimento, graças à sua familiaridade com as regras das esferas espirituais. Eles estabelecem tais princípios, teses religiosas e filosofias que vão determinar o caminho de evolução da comunidade, as pessoas ou a nação por muito tempo. No tempo desses governantes, um certo código, um portal é revelado coletivamente na consciência das pessoas, através do qual as pessoas buscam conectar-se com sua fé, com a bondade que reside dentro de si e com a partícula divina. Quando a alma passa por tudo isso, ela chega ao próximo portal de iniciação, que é Regulus, a outra estrela da constelação de Leão, brilhando uma luz azul esbranquiçada, também chamada de Cor Leonis, ou Coração do Leão. Este é um maravilhoso espaço estelar. Está presente em 0 graus e 6 minutos no signo de Virgem. E o orbe é de 4 graus e 30 minutos. Então, você pode também marcar no mapa se você tem alguma, para você ver se você tem alguma característica relacionada agora à estrela de Regulus. Então, vamos lá.
Para cada nação estelar, podemos nomear uma estrela cujo significado e a pura essência da nação completa se concentram, na qual nós lembramos da nação. Tais estrelas são Fomalhaut para os unicórnios, Spica para os anjos e agora Regulus para a nação do leão alado. Podemos dizer que este mundo de sétima dimensão define o centro, a ideia essencial do divino governante e seu caminho sagrado. Aquele movimento está relacionado aqui, quando a alma de mente nobre, que foi educado em seu coração e consciência, que está conhecendo o seu destino mais e mais, toma o controle com o peso do poder que reconhece, agora completamente. Ele está além da glória mágica relacionada ao trono. Ele não vê mais os símbolos do poder como fichas de glória, mas como ferramentas sagradas de poderes espirituais necessários para governar. E ele sabe exatamente o fardo de responsabilidade que a coroa pode ser, caso a use como merecimento de sua missão. Ao mesmo tempo, chegando a essa cena de iniciação, todos os princípios espirituais adquiridos antes serão testados novamente, similar aos 3 testes que o rei ou a rainha devem passar antes, como contam os contos. E isso é completamente individual, e o estágio inicial dessa estrela sempre ressoa de acordo com a alma, dependendo daquelas qualidades que são a exata expressão, transmissão e experiência que a alma ainda precisa queimar, através desse conhecimento cristalizado, após as lições que teve em Denébula e Zosma. O sonho galáctico inicial continua e arranja tal realidade, uma peça de mistério que seria similar aos nossos dias de hoje. Um doce filme de aventura romântica como O Homem da Máscara de Ferro. O adepto pode viver através de uma clássica história aqui, tal como os gêmeos nascidos em uma dinastia, gêmeos meninos, no rei. Isso desperta um sentimento ameaçador de medo de um conflito de poder esperado, especialmente se é confirmado pelo Conselho Real, astrólogo ou vidente. Por isso, ele decide dar um dos seus filhos à morte, então todas as virtudes de poder podem ser concentradas no menino escolhido. E como esses contos arquetípicos continuam, a babá não tem força interna de matar o pequeno bebê, então ela o deixa no rio, dentro de uma cesta, e o leva a uma vila distante, onde é criado por pais completamente em segredo, sem saber nada sobre si mesmo ou sobre o seu ser e o seu próprio destino. Enquanto isso, o outro filho usa seus privilégios e caminhos de possibilidades infinitas de se tornar rei. Pode logo acontecer que o príncipe coroado, que foi designado ao glorioso destino, imagina-se governando baseado em mero poder instintivo de ambição de Denébula, com muitos altos interesses, explorando e despojando seu povo, sem saber e não respeitando as regras escritas e não escritas da ética do poder. Por outro lado, o outro gêmeo criado secretamente, que manteve a nobreza em seu coração e alma, foi verdadeiramente preparado para assumir o trono, pelo direito das iniciações pelas quais passou em suas vidas anteriores. Então, assim é onde podemos imaginar que este conto mítico pertence a Regulus. E ao próximo passo, a alma mais adequada, sem contar sua educação, que além de expectativas sociais, devido à sua realeza interior e capacidade, ou nós podemos dizer isso, as suas iniciações, e chamado das esferas divinas. Contra todas as convenções de poder, pela revelação do mistério do escolhido, ele é atingido pelo convite, porque os céus acreditam que ele seria o merecedor e governante do dado mundo. Ele é chamado, então, um maravilhoso ritual de sua santificação acontece, pelo ato sagrado da cerimônia da coroação. A vontade divina pede que tome seu lugar no trono e que santifique usando sua coroa. Olhando de cima, em seu corpo de luz, aqui da terra, nós podemos dizer que em sua aura, a imagem de uma coroa de fato aparece. Um belo arco, uma coroa dourada com um código especial de selo de luz holográfica. Significa que o símbolo deve ser santificado pelo poder divino, foi despertado e começou a emanar em seu campo de energia pessoal.
As pessoas instintivamente sentem sua pura qualidade de governante, dizendo: você nasceu para ser rei, líder pela vontade de Deus. E, de fato, os iniciados de Regulus verdadeiramente irradiam tal poder, tal pureza e nobre sabedoria que pode ser a base da vida de uma verdadeira sociedade, comunidade estelar ou planetária florescendo. Mas isso nunca pode ser assim, se a alma não tiver completado as escolas de vida de Denébula, Zosma e Mintaka. Então, o próximo movimento do poder acontece, tendo como Regulus também a cena onde o juramento acontece, pela qual a alma expressa em frente ao céu e da terra, que ela assume total responsabilidade pelo poder a ela oferecido como governante do povo, e jura governar não para si, mas para o povo, de acordo com os princípios e propósitos coletivos mais elevados, não vindo de alto interesse ou glorificando a si mesmo, mas ele é levado a liderar o império, se tornando quase como uma comunidade, a sua comunidade. É interessante ver que em Regulus a alma, além do mais, de repente experimenta que o trono é, na verdade, a nação por si só. Por isso, se o povo não o eleva pela sua fé, e se eles não consideram como um ser respeitável, ele para de ser quem ele é. O rei não é ninguém e nada sem o povo. Então, primeiro de tudo, ele deve aprender a respeitar o trono, a posição, todos os privilégios recebidos e deve se tornar um com o povo. Então, ele deve ver-se mais como um ser individual. Então, perdão. Então, ele não deve ver-se mais como um ser individual. Ele deve ser um com o povo, sentir todas as vibrações dentro de si, e tudo que ele faça deverá fazer por ele e pelo povo ao mesmo tempo. E isso pode ser a ficha para o florescimento. O ritual de santificação aqui se tornou um com o trono, com o povo, unindo o destino pessoal e coletivo. Regulus, o coração do leão, então será capaz de sintonizar as verdades, a orientação de realidades mais elevadas e da divina sabedoria de governar, a tal profundidade que ele será capaz de liderar sua comunidade em qualquer conflito, fome, devastação, repressão, e ele será capaz de levar o destino da nação e até mesmo a consciência de uma completa comunidade estelar. Então, se o raio estelar aparece no mapa de alguém, esteja ciente que o movimento de ser chamado e ser santificado pelo poder pode acontecer nesta vida, pela qual ele pode verdadeiramente orientar as pessoas como líder iniciado. Esta mensagem estelar é especificamente importante e poderosa se está em conjunção com o Sol, ascendente, MC, Júpiter ou a casa 11, ou o nó do norte. Então, você vê se você tem alguma conjunção, ou se está em alguma desses locais no seu mapa que eu mencionei, por favor. Entretanto, esta jornada estelar ainda não acabou. De fato, o caminho de iniciação tem uma estação ainda mais elevada, que é a estrela alfa da constelação de Lira. Então, vamos ver Lira. Um dos pilares, que é um dos pilares da Via Láctea, um espaço estelar de oitava dimensão, que é a estrela Vega. Presente, perdão, gente, então a estrela está na constelação de Lira e é a estrela Vega. Esta, então, é a, eu acho que é a estação de iniciação do Leão Alado. Então, está presente em 15 graus e 36 minutos no signo de Capricórnio. Então, você vê o seu mapa aí, onde está o signo de Capricórnio, qual a casa, enfim, qual é o quadrante, e marque, se você tiver alguma coisa, o orbe é 4 graus e 30
para mais ou para menos. Então, também, se você tiver no signo de Capricórnio alguma coisa entre esses 4 graus e 30 de orbe da estrela Vega, então você pode marcar como ok, então você pode considerar a estrela tendo uma influência sobre você, alguma raiz estelar sua. Quando o governante, como membro da nação, o Leão Taipi, já recebeu seu trono e o direito do poder da coroa, então ele deve experimentar outra iniciação através da escola de mistério de Vega, ou mais exatamente, uma série de iniciações no qual aprenderá a entrar em contato com o Conselho Galáctico, a eterna vontade divina, o mais elevado nível da orientação divina. Vega é um mundo de oitava dimensão de ordem estrita e é quase possível alcançar a absoluta luz da nona dimensão e os mais elevados poderes da criação da fonte. Por isso, podemos dizer que a qualidade do elevado rei sacerdote nasce aqui, pela iniciação que pode ser recebida aqui. Ele é o ser que pode usar o poder sagrado do trono e da coroa na forma mais elevada que está relacionada à prática do poder, que corre através de sua consciência, em seu coração e em todo o seu ser. Então, para que através dele a voz divina possa falar e os laços de um destino, de uma cadeia coletiva, possam estar interligados com a vontade divina e ele possa se tornar o santificado embaixador do Conselho Galáctico, dissolvendo completamente sua personalidade. Ao mesmo tempo, foi revelado a nós que, através dessas iniciações nesse espaço estelar, o governante a ser recebe chaves secretas muito importantes, ferramentas sagradas especiais, no qual as essências de sua existência e a qualidade espiritual de todas as nações estelares, de alguma forma, emergem. O iniciado obtém as principais chaves de poder aqui. E deste ponto, ele pode tomar qualquer posição de liderança em qualquer ponto do universo ou da galáxia, seguindo o chamado divino. Por isso, a alma que possui os segredos dos mistérios recebidos em Vega é capaz de manter aqueles na luz, pode reinar em qualquer ponto da galáxia e as pessoas, as cidades estelares, se curvarão diante dele. Colocar o glorioso rei ou rainha enviado pelo poder divino acima deles mesmos e segui-los em tudo. Ao mesmo tempo, nós podemos saber dessas mensagens narradas nos livros anteriores que, apesar da habilidade de nível mais elevado de governar e do completo alinhamento com a orientação do Conselho Galáctico, estão relacionados a essa estrela. A tentação mais obscura e a mais terrível queda também está presente em Vega. Ou seja, o melhor pode acontecer, mas pode acontecer o pior também, né? Como também o mais fatal drama de mau uso do poder no caminho de diferentes nações estelares. Isso a gente vai ver mais para frente no curso da leitura das outras nações, tá, gente? Então, se o raio de Vega aparecendo no mapa de alguém, está aparecendo no mapa de alguém, ela deve examinar seu papel e a mensagem muito profundamente e sinceramente, porque pode sugerir que é a pessoa verdadeira escolhida para o poder, aquele que possui as chaves das elevadas iniciações, aquele intitulado e, ao mesmo tempo, obrigado a acompanhar as pessoas destinadas a ele com infinito respeito, completa responsabilidade e seguindo as elevadas leis celestiais, que o fazem merecedor da pura realidade espiritual. Por outro lado, infelizmente, a tentação e o fracasso dos anjos caídos, como a gente já viu, e da nação estelar, que será discutido no próximo capítulo, que é a nação dos dragões, também pertencem aqui. Então, é possível que Vega está presente em algum ponto do mapa como um raio de, de ávido, um raio ávido que nos lembra disso. Perdão, gente, um raio de aviso que nos lembra disso. Então, esta dualidade deve ser considerada na avaliação como a alma que recebeu a iniciação em Vega pode ser dotada do poder divino da criação. Ele é o Deus Rei, o elevado Rei Sacerdote,
que pode ter tomado decisões em relação ao destino de um planeta inteiro ou estrela. Mas nós não devemos esquecer os dramas devastadores do mau uso do poder na cena galáctica, aonde o veneno negro pegajoso da luxúria por poder infectou os corações e mentes de muitas almas. Aqui é o lugar aonde a questão básica sobre a sabedoria estelar de Vega vem, que tem que ser respondida por todos os adeptos antes que eles possam seguir em frente. O que você sacrificaria por poder? O que você daria em troca do direito de reinar? Ou o quanto o poder vale para você? Esta é uma das mais importantes questões aqui, que não será respondida por uma fácil sentença de um fluxo intelectual, é claro, mas por um teste realístico e instantâneo, porque se a dada pessoa está querendo sacrificar a salvação de sua alma, integridade, honestidade, fé, consciência, ou até mesmo um único ser no altar do seu poder pessoal, então, através de uma tremenda queda espiral, é o que puxa para baixo e a pessoa cai de volta em The Nebula, na primeira estação de iniciação em um incompreensível e rápido momento cósmico do tempo e deverá começar a jornada toda de novo. Mas se ela sabe a resposta correta e apenas aceita a reação através do teste, então o portal de Vega o elevará aos mais altos mundos. Então, em sua missão divina, deverá ser o rei sacerdote no céu de algum mundo. O caminho ascendente de iniciação da nação do Leão Alado chega ao seu final aqui. Nós gostaríamos de falar sobre duas estrelas mais, que são escolas importantes de mistério de prática de poder. A jornada até aqui é definida por uma qualidade masculina interna da arte de governar, que é uma estrutura de poder estabelecida no conceito da hierarquia de ordem masculina. Ao mesmo tempo, nós podemos viajar através do mesmo arco de desenvolvimento do ponto de vista feminino também. E nós podemos imaginar que estas estações relacionadas, até mesmo do governo da vida doméstica, como qualidades experimentadas em diferentes níveis de consciência. Então, a líder feminina é tão imaginável quanto o governo de uma rainha, de níveis instintivos de dominação, até o reinado com sabedoria da mais elevada iniciação. As estrelas seguintes, entretanto, são os locais de escolas de mistérios dotadas especificamente pelo poder da deusa. A primeira delas está na Corona Borealis. Então, vamos lá, são duas estrelas. Aí você vai ver se você vai ter também aí no seu mapa. Vamos lá. Corona Borealis, que é uma estrela alfa da constelação da Coroa do Norte, que é chamada de Alfeca ou Gema. E ela está presente em 12 graus e 35 minutos no signo de Escorpião, tá bom? Aqui, Gema, Corona Borealis, né? Aqui está essa é a constelação da Corona Borealis e Gema está aqui, Alfeca ou Alfeca. E vamos lá, então. O local das escolas de mistério, dotada especificamente do poder da deusa, né? De acordo com a mitologia grega, a constelação era a coroa de Ariadne, o qual as pedras se tornam estrelas quando ela se casou com o deus Dionísio, e ele a levou para o céu. Essa estrela brilha belamente na coroa da deusa, e é o mais importante raio estelar do caminho do poder de iniciação do feminino. Esta é a qualidade da Mãe Celestial. Esta é uma qualidade real quando uma mulher, e um homem também pode operar nessa qualidade, tem a qualidade dentro de si, feminina, né? Governa, controla e une como uma comunidade, como se estivesse estendendo sua maternidade cósmica, cuidando e protegendo a natureza nos grupos que está inserida, que não se restringe apenas à família. No nível de analogia terrestre, manifesta-se em níveis pessoais. A mãe, abençoada pelo raio estelar de Gema,
reúne as crianças ao redor de si com infinito e dedicado amor incondicional. Ela os atrai e, além dos seus próprios filhos, ela pode cozinhar para um grupo de amigos e ela os mantém unidos. Abrem-se para ela e compartilham seus problemas com ela, simplesmente porque sente-se bem em sua presença. Como em um abraço profundo, caloroso, suave e protetor. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, num sentido mais amplo, essa estrela é a estrela que governa o matriarcado. É muito interessante o fato arqueológico encontrado nas sociedades matriarcais de 2000, de 12.000 a 6.000, entre 12.000 e 6.000 anos atrás, ou seja, num período de 6.000 anos. Não continham nenhum tipo de arma, pois os mundos centrados na mãe eram uma sociedade coerente, pessoas unidas, governadas, pessoas unidas, governada para dar exemplo às gerações, no qual todos são amados como filhos pelo amor matriarcal. Ela distribuía os bens de forma igualitária, os bens eram produzidos como resultados de equilíbrio, paz e comum criação. Então, por que os filhos iriam uns contra os outros? Porque a imperatriz machucaria qualquer um de seus filhos? Ela não faz isso, porque ela sabe o mistério mais antigo, o divino segredo do sangue nascido do sangue. Por isso, é muito importante entender algo sobre a estrela gema, que, enquanto a energia do poder masculino, que é o que a gente tem hoje, né, pensa em hierarquia, a energia feminina instintivamente, originalmente e essencialmente constrói a democracia. Esta é uma diferença fundamental. Além do mais, o governo em si é permeado por um cósmico nutrido por um amor materno coletivo. Então, esta é a forma que a emissária da deusa governa, e é por isso que não há necessidade de ter medo dela, mesmo que ela demonstre um poder e sabedoria comandados e determinados, como mesmo a imperatriz, ser dela está permeado por uma aceitação materna, empatia e unidade consciencial sobre tudo. É claro que devemos acrescentar que não é impossível que alguém experimente o raio de gema em uma oitava mais baixa, ou seja, né, numa qualidade, vamos dizer, de sombra. E então, ela torna-se muito desagradável e extremamente dominante. Arrogante mãe. Ela deseja controlar tudo ao seu redor e ela é incapaz de resistir ao desejo de interferir na vida das pessoas em sua volta. Ela pensa que é a única a dizer a todos o que é melhor para eles. E a gente, às vezes, vê isso em algumas famílias, né, gente? Isso pode parecer algo arrogante, controlador e destrutivo, infelizmente. Mas vamos falar dessas possibilidades escondidas neste maravilhoso raio estelar, no qual a deusa ensina os mundos como viver pacificamente com os outros, pelo direito da igualdade completa original. Uma grande e extrema sabedoria pura e intuitiva reside nela, que governa a comunidade pela força, pela gentileza, pela proteção e abraço, ou falando firmemente se necessário. Quando entramos em contato com a constelação de Corona Borealis e dissolvemos no espaço estelar de Gema, somos tocados por uma bela e incrível experiência, como se entrássemos numa espiral de luz rosa, aonde, seguindo o chamado do coração da deusa, podemos quase ouvir a batida do coração dela. Então, tudo isso se torna um canal de nascimento, no qual o corpo de luz cósmico da mãe, a mãe revela-se, ela que deu a luz ao universo, enquanto cada partícula de vida, todas as formas, são abraçadas pelo amor e sabedoria da deusa. A projeção deste raio estelar indica, indica uma habilidade quase profética, bela e intuitiva de lidar. Indica a capacidade e desejo democrático de governar, aonde a alma está em real conexão com a experiência interior da unidade universal e é capaz de completamente aceitar empatia, mesmo acima da comunidade governada por ela.
E a próxima e última estrela deste caminho faz parte da constelação de Câncer e é a estrela Prasep, localizada em 7 graus e 38 minutos de Leão. Então, você vê aí se você tem essa estrela no seu mapa, você marca ela no mapa e vê se tem alguma conjunção com ela. Tá aí o, a constelação de Câncer, né, no signo de Câncer, e são 5 graus e 30 minutos de órbita. Então, você vê para mais ou para menos aqui do 7,33. Continuando, vamos lá. Esta é outra estrela da forma feminina, como um mundo de quinta dimensão. Estamos falando de uma pequena cluster de estrelas na cabeça do caranguejo, que também é chamada de colmeia ou gerente, de acordo com o significado da palavra presépio. No espelho das crônicas celestes, nós podemos dizer que este cluster de estrelas no campo coletivo de energia que opera uma importante escola de iniciação. É um espaço santificado pela deusa que tem presenteado o mundo com o símbolo sagrado da mesa redonda, a verdadeira ideia sagrada de democracia que existe. Uma maravilhosa comunidade especial de sacerdotisas remanescentes da Lemúria, do qual foi a Era de Prata, vivem aqui, realizando e declarando a mais pura qualidade do conceito de democracia aos mundos. Quando nós entramos nesse lugar, nós somos imediatamente tocados e nossos corações foram quase atingidos pela experiência de ordem estabelecida junto a uma incrível, suave e gentil paz, cordialidade e perfeito respeito que preencheu nossos corações com um anseio nostálgico de um profundo sentimento do lar. Nós logo entendemos que a razão dessa harmonia particular é que todos os seres desta ilha complexa estelar estão aprendendo como governar verdadeiramente, pelo princípio da mesa redonda. Isso significa que tal acordo está na força que a comunidade é governada como um único ser, sentindo profundamente um ao outro e o propósito sagrado, que nada mais faz com que a comunidade floresça e que seja capaz de enfrentar os dias e de colher os frutos da felicidade. A intenção comum que move e organiza a vida e faz a vida melhor. E tem cada alma a se desenvolver internamente, encontrando o preenchimento do seu próprio destino. Eles realizam a si mesmos de uma forma que, enquanto isso, como partes da comunidade que respira junto, todos os seres, todas as almas e corações interligados enriquecem o círculo. O sentimento ou atitude de seu eu mantendo para mim é quase completamente desconhecido aqui, e que seria inquestionável que nós podemos apenas possuir algo se nós compartilhamos isso. E todas as coisas que podem ser coletivamente compartilhadas podem enriquecer o indivíduo também. Juntos, para cada um, como um. Este pode ser o lema dessa comunidade de presépio. Então, eu vou repetir. Juntos, para cada um, como um. E para ser capaz de reconhecer isso a todo tempo, eles vivem em uma ordem especial como a ideia básica que em certos períodos, que nós podemos expressar como cada mês lunar, de acordo com nossas analogias aqui da Terra, eles trocam de papéis. Então, será uma pessoa diferente a cada mês que toma a tarefa de proteger a ideia comunitária, que protege a comunidade. Então, existe um rodízio, tomando decisões para o grupo e assumindo a responsabilidade por aqueles que, é claro, ela felizmente consultará suas irmãs na forma da mesa, né, da mesa redonda, em qualquer questão. Então, ao final do mês lunar, eles passam o bastão para outra pessoa. Foi uma experiência maravilhosa e uma mensagem exemplar ver que neste mundo ninguém nunca pensa em governar sobre as energias emergindo da unidade do grupo, colocando-se acima dos outros. E é o que a gente, é uma outra forma de governo, já, gente. Porque ela, se ela entende verdadeiramente e sente que o perfeito equilíbrio e união é capaz de manter o eterno milagre do florescimento. Então, este é o símbolo celestial do poder que é compartilhado e realizado junto em unidade.
Quando este belo raio estelar está projetado no mapa de alguém, ela pode sentir atração por esse tipo de espírito de comunidade e esta forma de governar e controlar, no qual alguém reina da forma que não governa sobre, mas lidera e guia a comunidade com gentileza, sem força, e ela não deseja oprimir ninguém. Maravilhoso isso, né? De fato, ela não tem medo de alguém tentar tomar o controle se ela deixar. Ao invés disso, quando ela sente que a outra pessoa é mais indicada para uma tarefa específica, ela felizmente deixará a pessoa tomar conta por um momento. Então, outras tarefas serão destinadas a ela até que todos os membros do grupo encontrem seus lugares, papéis, trabalhos e também inspiração e poder de autorrealização nisso. E assim é como a criativa continuamente prospera e simples, feliz comunidade pode nascer. Nós gostaríamos de notar brevemente que este curso pode apenas acontecer se todos os membros da comunidade pensam assim, sem exceção. Nosso mundo ainda tem muito a aprender com isso, transformando esses princípios em uma filosofia unida e morais internas. Como de fato, o mundo de Presépio deixa uma marca muito profunda em nossos corações, que nós nutrimos de uma forma que as memórias de Lemúria são mantidas em nossas almas, e nós intuitivamente sentimos que essas duas ideias originam do mesmo espaço galáctico espiritual. O sonho da deusa foi realizado em ambos mundos. E como nós podemos olhar ao do dia a dia dessa ilha estelar, nós fomos lembrados das belas ilhas intocadas do Pacífico ainda mais. É como se houvesse um pequeno jardim celeste onde inúmeras pequenas estrelas fossem parte de uma guirlanda de amor. Todos os seres que eram muito felizes lá, como se eles estivessem constantemente celebrando a vida, a existência em si. Todas as respirações eram permeadas pela simples alegria que a criação é perfeita. A vida é bela e nós devemos compartilhar um com o outro. Nós devemos construir juntos. E esta é a mensagem de presépio. É a alegria que emana sobre nós e ensina os humanos terrestres para a realização principalmente do feminino. Mensageiras sacerdotisas são chamadas. As mentes, corações no qual este conceito democrático reside como um caminho instintivo a ser seguido internamente. Então, se alguém sente e reconhece a ressonância de tudo isso internamente, deste ponto em diante, seu destino o eleva ao topo da comunidade que ela deve endereçar o raio solar de iniciação de rema e presépio, e pede a esta consciência e sabedoria da deusa para santificar a vida e os sonhos da comunidade, e para ajudar a trazer harmonia e o sentimento da realização de cada participante. Então, após tudo isso, este foi o belo caminho de iniciação da nação estelar do Leão Alado. As inúmeras lições e mensagens importantes do qual nós esperamos atingir as almas de todos aqueles que têm sido escolhidos para este destino, e aqueles chamados pela sabedoria madura de um governante que eleva a comunidade pelo poder celeste, o dirige em direção à unidade. Isso tudo é muito lindo, né, gente? De novo, é, deixa eu... Então, aqui são as estrelas que fazem parte do caminho, né? As estações de iniciação da nação estelar do Leão Alado. São 9, né? 9 estrelas. São 9 estrelas. E então você pode ver aí no seu mapa. E então você tem 3 dias aí após essa leitura. E você vai sentir, você vai fazer as análises com a sua vida. Quais dessas estrelas que têm conjunção aí no seu mapa, como que elas, até agora, na sua vida, elas têm se manifestado. E é claro, só você vai poder reconhecer isso e sentir no seu coração a verdade dessas palavras todas. E essa, então, foi
a nação do leão alado. Então, nós vamos esperar mais 3 dias para todas essas palavras ressoarem com você. Elas ativam o seu DNA, com certeza, o seu DNA estelar, que você já viveu até hoje. Você vai começar a juntar um pontinho no outro e entender a sua própria vida. É uma ativação bem forte. Então, a gente vai esperar mais 3 dias e aí eu venho com a leitura da nação estelar dos dragões. E essa nação também foi uma nação que caiu, e a gente tem a Segunda Guerra Galáctica, que vai ser narrada no próximo capítulo. Então, um beijo a todos, muita paz e muita luz, e até logo.